Alô galera, tudo bem? Aluno Evolve, aluno Evolve, seja mais, evolua. Professor Gerardo de História, de braços abertos aqui para você, para mais uma aula de História importante para a sua prova lá do Enem. E na temática de hoje, a gente vai trabalhar a Guerra Fria, que é um dos temas assim bem cotados para a prova deste ano, principalmente no que se refere à parte de corrida espacial. Então, é uma temática muito extensa, eu vou dividi-la em várias aulas que você confere aí depois, né, no nosso curso. E o primeiro ponto que eu vou trabalhar hoje é justamente esse período que corresponde à chamada corrida armamentista ou corrida aeroespacial. Antes disso, é importante a gente destacar ou colocar para vocês um conceito de Guerra Fria, ou pelo menos uma definição de Guerra Fria. Eu queria que você anotasse, veja aí, na verdade não é bem uma definição, mas são dois pensamentos, né, desse historiador, o Eric Hobsbawm, numa entrevista que ele deu há um certo tempo, para falar sobre a Guerra Fria. Porque quando a gente aprende lá no ensino fundamental e também no ensino médio, a gente sempre aprende aquela definição muito sintética, muito objetiva do que seria a Guerra Fria. O período no qual, final da Segunda Guerra Mundial, 1945, e queda do Muro de Berlim, se você quiser usar 1989, ou ainda o fim da União Soviética em 1991. Você pode usar essas duas datas. E aí a gente tem uma fase onde Estados Unidos e União Soviética não lutaram diretamente. Estados Unidos e União Soviética não se agrediram diretamente. Não houve o conflito direto, não houve o conflito entre essas duas potências, onde um não atacava o outro. É um conceito interessante que ressalta ainda a questão militar, o elemento militar, mas não é só isso. A pergunta é assim: dos dois países eram duas superpotências porque eles detinham o monopólio da tecnologia nuclear. Primeiro os Estados Unidos, entre 45 e mais ou menos 49, e depois a União Soviética, onde você tem o chamado equilíbrio de forças. Então essas duas potências possuíam armas atômicas, armas nucleares, que, se acionadas, elas não provocariam apenas a destruição do outro, elas provocariam a extinção da raça humana. Se por acaso Estados Unidos e União Soviética resolvessem, cada um, ou os dois, usarem as suas armas nucleares, a gente teria a hecatombe nuclear e a destruição de todo o planeta. Então, é um período de muita angústia, é um período de muita tensão, onde quase, né, o dedinho coçou, a mãozinha coçou para apertar o botão, mas o bom senso e a diplomacia soube trabalhar e conseguiu evitar essa catástrofe nuclear. E aí o primeiro ponto que eu observo com vocês é isso, foi marcada por um grande respeito entre americanos e russos, o que contribuiu para que um lado não atacasse o outro em seu território. E esse respeito, ele tinha origem justamente no poderio bélico, no poderio nuclear. Então, as duas nações, os dois países, tinham que pensar muito antes de chegarem às vias de fato, né? Antes de chegar ao ponto da utilização das armas nucleares. É por isso que tem, olha aí outro ponto para você, a diplomacia não conseguiria resolver as divergências, porém, a guerra não seria a solução adotada. Desta forma, a guerra era improvável e a paz era impossível. Então, a diplomacia não conseguiria pacificar totalmente a situação, mas a guerra não seria a solução dos problemas. Você nunca viria, por exemplo, a União Soviética postar uma foto no Instagram e os Estados Unidos irem lá e curtir e comentar kkkk. Como também vocês nunca viriam os Estados Unidos postar um story e a União Soviética clicar lá para uma ação, né, para um sentimento, né, aquelas palminhas, você não viria isso. Mas também você não viria a União Soviética bloqueando os Estados Unidos, ou os Estados Unidos excluindo, a União Soviética. Então, era a situação onde a diplomacia ela não seria competente o suficiente para apaziguar totalmente a relação entre os dois países e a guerra
não seria utilizada de fato, porque se ela acontecesse, seria a hecatombe nuclear e a destruição de todo o planeta. Então, a paz era uma coisa, né, impossível e a guerra era improvável de acontecer. É um pensamento resumido, né, dessa entrevista do Eric Hobsbawm, que é um historiador, tem um livro sensacional chamado A Era dos Extremos, onde ele tem um capítulo falando sobre a Guerra Fria, muito interessante, que você pode procurar depois, né, e dar uma olhada. Continuando essa contextualização da Guerra Fria, eu quero trazer para vocês alguns elementos importantes para a gente entender a diferença entre capitalismo e socialismo. Veja lá. Primeiro ponto que eu queria destacar aí com você é que a gente vai estar se referindo ao socialismo e ao capitalismo naquela época. Os pensamentos, os valores, a visão, todo o conceito, como eu disse no começo da aula, ele é histórico. Lógico que falar de socialismo hoje, falar de capitalismo hoje, esse debate tem muitas diferenças. Então, naquela época, o que é que seriam, ou quais seriam os pontos principais? Aí veja lá, para os socialistas, a sociedade, ela devia ser uma sociedade igualitária, no sentido da igualdade social. Você diminuir esse abismo social. O socialismo não falava que todo mundo tinha que ser pobre, não era isso. Existia riqueza no socialismo, mas essa riqueza ela tinha que ser melhor distribuída. O que não havia era a concentração de riquezas, pelo menos na teoria. Na prática, infelizmente, a gente viu que a experiência socialista ela se desenvolveu de uma maneira diferente. Quem era do Estado, quem era do governo, né, uma elite específica, essa sim, ela tinha muita riqueza e acabava explorando boa parte da população sob o discurso da igualdade. Mas, como eu disse, eu quero analisar os dois pontos, né, de narrativa dessas duas ideias. Enquanto que o socialismo, no que se refere ao Estado, o Estado era o Estado controlador da economia. Era o Estado que praticamente iria interferir em tudo na economia. Era o Estado forte, como a gente diz. E ainda nessa ideia socialista, eles destacavam que o bem público e coletivo está acima do bem privado e individual. Ou seja, cada um segundo a sua necessidade. Não é justo que muitos tenham pouco e que poucos tenham muito. Então esse era o discurso. A necessidade coletiva, o bem público, deveria estar acima do bem individual. Para os capitalistas, o sentimento é justamente o inverso. Ou seja, se você aí olhar no slide novamente, a defesa de uma sociedade para a sociedade capitalista era a defesa de uma sociedade igualitária, mas no sentido da igualdade perante a lei. Todo mundo é igual perante a lei, isso é uma conquista da Revolução Francesa. É a sociedade isonômica, isonomia, igualdade perante a lei. Já o Estado não era um Estado controlador e distribuidor de riquezas, era o Estado liberal. O Estado ausente da economia é o Estado mínimo, teorizado por Adam Smith, desde lá do século XVIII, no Iluminismo, mas que no século XX ele podia ter um desdobramento interessante. Por exemplo, o Estado ele fica ausente da economia, mas ele é o Estado interventor, ele tem mecanismos de intervenção. Aos primeiros sinais, aos primeiros sintomas da crise, esse Estado ele vai interferir. E o terceiro ponto que eu mostro aí para você, o bem público ele está abaixo do bem privado. O bem individual ele está acima do bem coletivo. É a ideia da meritocracia. Ou seja, se você é igual perante a lei e se você conseguiu, através da sua habilidade, através da sua inteligência, através de uma condição que te foi oferecida, conquistar tudo que você conquistou, seus bens, suas riquezas, sem problema, né? Isso aí é a sua meritocracia, né? Esse é o discurso. Eu só chamo a tua atenção que a meritocracia ela é interessante quando você parte do mesmo ponto, né? Então, é interessante você falar de meritocracia com aquelas pessoas que têm o mesmo ponto de partida. Mas se você tem alguém que está abaixo, né, de outro, a gente não pode falar em meritocracia, é injustiça. Então, há esses pontos, né, que são extremamente discutíveis, né, na época e ainda hoje. A ideia do Estado, por exemplo, autoritário. Todo socialismo foi uma ditadura. Todo socialismo ele teve um governo autoritário para impor esses interesses, uma vez que a sociedade não aceitaria de bom grado
esse tipo de ideia ou esse tipo de intervenção. Então, o que a gente fala de Guerra Fria, que eu quero chamar a sua atenção, é que a Guerra Fria, ela é, na verdade, uma guerra de civilizações. Podemos usar essa ideia. Ela é uma guerra de valores, é uma guerra de visão de mundo, é uma guerra de princípios. Não é somente uma guerra que é travada no âmbito militar, mas é uma guerra travada, entendeu, a respeito de pensamentos, né, do papel do Estado, do papel do indivíduo, né, do bem coletivo, do bem individual e assim por diante. Então essa é a visão mais ampla que eu queria trazer para você sobre a Guerra Fria. Dando continuidade a esse contexto, a gente tem quais seriam aí as principais estratégias utilizadas durante a Guerra Fria pelos dois países, né, pelas duas superpotências. Então você vai ter, por exemplo, a provocação, né, muito comum, o cinema, né, os jornais, as ameaças, a utilização, né, das armas nucleares e assim por diante. Você vai ter também a espionagem. Então, a gente vai colocar já já quais foram as agências, as instituições de inteligência que cada um criou para monitorar o outro, para espionar o outro, para vigiar o outro, para saber o que é que o outro estava fazendo e por aí vai. Um outro ponto também seria a ajuda a outros governos. Então, você viu na história do Brasil, na aula de História do Brasil, a aproximação do Brasil com os Estados Unidos é uma aproximação histórica, tanto que entre 1945 e 1964, que é um período específico para a história do Brasil, onde a gente tem o fim da ditadura de Vargas e o início da ditadura militar, é aquela fase que a gente chama de populismo, essa aproximação entre Estados Unidos e Brasil, ela foi uma marca muito importante. Tanto que se dizia na época assim, o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Me lembro como se fosse ontem, me lembro como se fosse hoje. Então, havia um interesse muito grande dos Estados Unidos em fazer esses acordos com os países, porque quem estava crescendo, quem estava se desenvolvendo era o socialismo. Quem estava se difundindo, quem estava se espalhando era o socialismo, pelo menos nos primeiros anos, pelo menos naquele período ali da descolonização, as revoluções socialistas que se seguiram, é o caso da China em 49, é o caso de Cuba em 59, aquele conjunto de países do leste europeu que após a Segunda Guerra Mundial eles vão sendo obrigados a se tornar socialistas. Então você pega, né, vários países ali do leste europeu, notadamente a Hungria, né, também a Tchecoslováquia, eles vão sendo obrigados a se inserir nesse bloco socialista. O bloco socialista era uma grande confusão. A União Soviética ela tinha uma potência que poderia rivalizar com ela, que é o caso da China, e houve uma série de divergências e uma série de atritos dentro desse bloco socialista. Enquanto que o bloco capitalista não. Ele tinha apenas os Estados Unidos como superpotência, que soube conduzir muito bem a história desse bloco, né, ou as estratégias desse bloco e assim por diante. Outra ferramenta utilizada foram as alianças, né? Olha aí de novo a questão de uma aliança econômica, como é o caso do Plano Marshall, uma aliança, de certa forma, militar, como é o caso da OTAN. Houve, por parte dos Estados Unidos, uma movimentação muito intensa com relação a isso. E eu arrisco dizer, inclusive, que a Guerra Fria, ou esse contexto de provocação, né, esse contexto, né, de motivação, ele foi muito maior nos Estados Unidos do que da União Soviética. Cuidado que eu não estou defendendo a União Soviética, não é isso. É porque o presidente da União Soviética, ele não era eleito através de uma eleição geral do jeito que a gente conhece. Qual era o regime da União Soviética? Era a ditadura. E como se escolhia o ditador soviético? Era o Partido Comunista. Então, dentro do Partido Comunista, havia todo um arranjo, havia todo um acordo, alianças e até mesmo indicações, troca de favores. E nisso tudo você tinha a escolha do ditador Stalin, por exemplo, Nikita Khrushchev, para citar os mais importantes. No caso dos Estados Unidos, qual era o regime dos Estados Unidos? Era uma democracia. Então, para chegar ao poder, o que é que o presidente precisava fazer? Ele precisava ser eleito, ele precisava do voto. E aí, naqueles discursos acalorados, o que é que ele dizia ao final de cada discurso, ou usando a tônica de cada discurso? Se eleito, eu irei acabar com o comunismo. Se eleito, eu irei acabar com a União Soviética.
Nossa bandeira nunca será vermelha. Isso era o discurso que era utilizado na Guerra Fria. Não é uma ideia nova, não é um pensamento novo. Já era usado naquele período para você ter voto, para você ganhar voto e, consequentemente, chegar ao poder. Muitos presidentes americanos chegaram ao poder com essa narrativa, com essa promessa de campanha e assim por diante. Então havia por parte dos Estados Unidos um interesse maior nessa provocação, nessa motivação, nesse discurso de divergência e de diferença, porque numa democracia, para chegar ao poder, você precisava do voto. E para você conseguir esse voto, essa narrativa, né, esse tipo de postura foi bastante adotada. Tá claro? Continuando aí, a gente tem a propaganda, né, muito utilizada na época, né, para você, se você pegar os filmes americanos, você vai ter, né, o vilão do filme, né, o homem mau do filme era um russo, era um soviético, né, para você criar essa memória. A União Soviética também fazia isso, é importante destacar, e a guerra utilizando-se de outros países. Então a guerra da Coreia e a guerra do Vietnã, que aí eu vou pedir sua paciência, a gente vai ter uma aula específica sobre isso, é só você procurar aí no clique do seu mouse, você vai ver a aula sobre os conflitos da Guerra Fria. Nada foi decidido entre 1945 e 1991 sem passar pelo crivo das duas superpotências. Elas não rivalizaram, elas não brigaram diretamente, não houve o conflito direto, mas elas acabaram participando de tudo que aconteceu, ali da Guerra da Coreia, ali da Guerra do Vietnã, entre um e outro, o processo de independência das colônias da Ásia e da África. Então tudo estava ali passando pelo radar, né, passando pelos interesses dessas duas superpotências. Continuando ainda, a gente vai ter aí para você os dois blocos, né? Aí uma aula bem objetiva, aí uma parte bem objetiva do nosso curso, o bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos e o bloco socialista liderado pela União Soviética. E aí perceba, né, como os Estados Unidos vão tentar costurar essas alianças. A OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, era uma aliança militar. O Plano Marshall, que vem primeiro aí na nossa imagem, que era uma aliança econômica, né, o plano de ajuda econômica para os países afetados, né, com a guerra. A OTASE, que é a Organização do Tratado do Sudeste Asiático. Então, como os Estados Unidos vão entrar naquela região, né, com países como a Índia, por exemplo, né, a própria Coreia do Sul, né, que depois vai ficar no raio de influência dos Estados Unidos, e a organização da CIA, a agência de inteligência, para justamente espionar a União Soviética e o Bloco Socialista. Do outro lado, olha aí, o Bloco Socialista, liderado pela União Soviética, que vai reagir a tudo isso. E aí a gente vai ter o Comecon, que era o plano de ajuda econômica, o Pacto de Varsóvia, que era a aliança militar, e, claro, a KGB, a agência de inteligência soviética. Continuando, veja lá, quais eram os objetivos da Guerra Fria para os Estados Unidos? Primeiro, era de promover a abertura dos mercados e também de prevenir uma outra depressão. A depressão a que eu me refiro é aquela depressão econômica que explodiu na década de 30 com a crise de 29. Você lembra bem na aula que nós tivemos da crise de 29, que em 1929 houve a quebra da Bolsa de Valores, houve também um problema muito sério de superprodução de mercadorias, levando à deflação nos Estados Unidos e à inflação na Europa, né? Começou a faltar produto na Europa porque a indústria europeia não conseguiu acompanhar, e nós tivemos também, dentre outros fatores, o próprio capitalismo liberal, o Estado mínimo que não possuía ferramentas para evitar essa crise. Então a ideia dos Estados Unidos é muito simples. A ideia era, vamos evitar que aconteça uma crise, que aconteça uma depressão após a Segunda Guerra Mundial, para que não ocorra como aconteceu após a primeira, ou seja, crise 29 e a década de 30. Esse era o pensamento americano. Para os Estados Unidos ainda, o que era a Guerra Fria? Promover a democracia pelo mundo, especialmente na Ásia e a África. É o que a gente chama de American Way of Life. É a difusão do estilo de vida americano, né? Espalhar a democracia, americanizar determinadas regiões. O pior disso tudo é que os Estados Unidos realmente acreditam nisso, né? E que a gente não fez a seguinte pergunta, e a grande pergunta: será que os asiáticos, será que os africanos, de maneira geral, querem essa democracia? Querem esses valores americanos? Essa é a grande questão. Faltou combinar com essa sociedade, faltou combinar com essa população. O terceiro ponto para os Estados Unidos seria
deter a expansão do comunismo. É o que a gente chama de efeito dominó. O que é esse efeito dominó, né? Acho que todo mundo já jogou dominó, aquelas pecinhas, né, uma do lado da outra. Então, qual era o temor dos Estados Unidos? Bota uma pecinha, né, uma do lado da outra, dá aquele peteleco, todo mundo já fez isso. Você vai fazer isso quando passar na universidade, estudando aqui com os excelentes professores do Evolve. Lá você estuda na universidade, também você vai aprender dominó lá naquela hora vaga, né, naquela aula vaga que você vai ter lá dentro das universidades federais. O que é que ocorre? Então, qual era o medo dos Estados Unidos? Que numa determinada região, um país capitalista, um país democrático que for derrubado por uma revolução socialista, ele vai acabar, como no dominó, derrubando a outra peça, atingindo uma outra nação, influenciando um outro país. Então, os Estados Unidos temiam, né, de forma quase que obsessiva, esse efeito dominó. Para a União Soviética, o que é que significava, né, a Guerra Fria? Primeiro, seria criar uma maior segurança para si, né? A União Soviética vai se postar, né, muito de vítima, né, na questão da Guerra Fria, os Estados Unidos, essa ameaça americana. Então a ideia seria, nesse contexto, fazer um bloco que pudesse, unido, se proteger dessa ameaça capitalista. Veja como os discursos eles se repetem. O outro fator para a União Soviética seria estabelecer as fronteiras desejáveis, né? Ou seja, estabelecer fronteiras defensáveis, melhor dizendo. Então você está vendo aí no mapa, vou pegar até a nossa caneta aqui para você, né, para a gente mostrar aí, ó. Você está vendo aqui, ó, tá vendo a Bulgária, né, toda essa área aqui que eu estou circundando é a chamada cortina de ferro, né? São esses países, Alemanha Oriental, né, Polônia, pronto. Toda essa área aqui é justamente a área da cortina de ferro, esse bloco de defesa, né, dessa maneira. A Iugoslávia vai depois romper, né? Mas no começo ela também fazia parte, tá? Outra característica também vai ser incentivar governos amigos em suas fronteiras. Muito do socialismo, ou muito da ideia do socialismo, ela foi imposta e não através de uma revolução, como aconteceu em 1917. Você lembra, na aula de Segunda Guerra Mundial, que a União Soviética derrota a Alemanha em Stalingrado, em 1943, avança pela primeira vez contra a Alemanha, isso era algo inédito na época, e consegue ser o primeiro país a invadir a Alemanha e a chegar à capital da Alemanha. Então, nesse percurso, o que foi que a União Soviética fez? Ela foi libertando os países do jugo nazista, da imposição nazista, e foi impondo a ditadura do proletariado. Veja que troca maravilhosa, né? Você deixava de ser governado por Hitler, né? Deixava de ser submisso a Hitler e agora seria submisso a Stalin. É uma troca curiosa, eu fico em dúvida, né? Numa ilha deserta, se eu levaria Hitler ou Stalin. Na verdade, eu não levaria nenhum dos dois. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é isso, que muitos países eles foram obrigados a aderir ao socialismo, que o socialismo não surgiu por uma demanda interna semelhante ao que aconteceu em 1917. Então, é verdade, então, que em algum momento, em alguma situação, essa imposição ela vai sofrer uma reação. É aquela história da terceira lei de Newton, né? A cada ação você vai ter uma reação. E muitos países acabaram se revoltando. A Hungria, em 1956, nós tivemos a Primavera de Praga, em 1968, 69. Então, houve esse efeito colateral em virtude da imposição, da obrigação de várias nações de adotarem o socialismo. Continuando aí no mapa, a gente vê aí, ó, expandir o comunismo pelo mundo. É o que a gente chama do internacionalismo. Então, esse princípio de você tornar o comunismo ou tornar o socialismo internacional. Então, veja que muitos discursos são parecidos, né? Um quer difundir a democracia e a liberdade, o outro quer difundir o comunismo, o outro quer, de certa forma, se defender, né, se proteger diante da ameaça capitalista, o outro quer se defender, se proteger diante da ameaça comunista e assim por diante, né? Então, são duas superpotências muito semelhantes em vários aspectos. Veja lá, e esse é o ponto principal, né, da nossa aula, a origem da Guerra Fria.
né, para a gente ir para a corrida espacial. Então você tem várias origens, né? Essa origem é uma das mais utilizadas, que seria o discurso acalorado, o discurso inflamado do presidente Harry Truman, que está aparecendo aí na tela para vocês. Essa é a foto do Tinder dele, e ele está numa posição de muita agressividade. A gente nota essa agressividade americana muito presente. Em 1945 e 1949, os Estados Unidos monopolizam essa tecnologia nuclear, né? Eles possuem essa tecnologia nuclear e vão impondo os seus interesses em várias situações. O exemplo foi a Conferência de Potsdam, que foi a última conferência de Segunda Guerra, e nessa conferência fica clara que todas as decisões favoreceram muito os Estados Unidos, em virtude dos efeitos das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Os Estados Unidos tinham uma tecnologia que a União Soviética não tinha, certo? E hoje se sabe que aquelas bombas foram desnecessárias. Os Estados Unidos já estavam vislumbrando a Terceira Guerra Mundial, que seria a Guerra Fria. Estavam mandando um aviso, dizendo assim, eu tenho, você não tem, eu tenho, você não tem, que era a tecnologia nuclear, né? E aí a União Soviética vai ficar caladinha, muda em Potsdam, e durante esse período ela é obrigada a aceitar justamente a imposição americana em várias situações. O que é que acontece em 49? O equilíbrio de forças, né? Então você vai ter tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos agora detêm a tecnologia nuclear. Mas o que foi que Truman disse, Gerardo? Tá aí para vocês. O presidente norte-americano, num discurso, né, extremamente acalorado, anunciava o compromisso de defender o mundo capitalista contra a ameaça comunista. Ele disse mais ou menos assim, os Estados, abre aspas, né? Primeiro, the books on the table, aquela coisa toda, os Estados Unidos irão interferir em qualquer lugar do mundo cujos seus interesses estejam ameaçados por potência estrangeira. Leia-se potência estrangeira, a União Soviética, evidentemente. Então, depois desse discurso inflamado, começava o que a gente chama hoje de Guerra Fria, beleza? E aí, vamos para, claro, a corrida espacial. Veja, a pergunta que eu vou tentar responder, ela é muito simples. Por que União Soviética e Estados Unidos foram os primeiros a saírem à frente nessa corrida espacial? O que é que aconteceu? Aí vamos relembrar a Segunda Guerra. Lembra quando eu disse que a União Soviética chegou primeiro na Alemanha, invadiu a Alemanha, chegou na capital, Berlim? Pronto. De acordo com as leis da época, quem conquista o país, quem conquista a capital, vai ali tomar conta, vai controlar aquele país. Mas, evidentemente, que os Estados Unidos não iriam permitir que a União Soviética controlasse sozinha a Alemanha. Mas por que, Gerardo, isso? Por incrível que pareça, a Alemanha possuía a maior ciência, uma das maiores ciências do mundo naquela época. Uma ciência profundamente avançada, né? Você tinha um dos maiores grupos de cientistas naquele país. Era uma galera que estava à frente em vários setores, como química, física, engenharia. Rapaz, era uma coisa assim assustadora, porque quem estava à frente disso, claro, era um governo nazista, e essa ciência acabou sendo utilizada e submetida a um governante nazista, que era o Adolf Hitler. Então, o que foi que a União Soviética e os Estados Unidos fizeram? Eles fizeram um verdadeiro rapa, um verdadeiro arrastão, um verdadeiro assalto na Alemanha. Os Estados Unidos não iriam permitir, né, que a União Soviética ficasse sozinha com todo esse conhecimento alemão, se impuseram de forma categórica, porque tinham arma nuclear, né, tinham a tecnologia nuclear. A União Soviética teve que aceitar essa divisão da Alemanha, a divisão da capital, teve que aceitar esse fracionamento da Alemanha. E aí, brother, várias coisas aconteceram. Cientistas foram contratados a peso de ouro, ganhando milhões para trabalhar tanto na União Soviética quanto nos Estados Unidos. Fábricas inteiras foram desmontadas e levadas aos dois países. Projetos de aviões, projetos de motores,
protótipos, né, de um túnel supersônico, protótipos de armas que os nazistas criaram e que acabaram caindo nas mãos tanto dos Estados Unidos como também dos soviéticos. E um desses cientistas, que eu vou mostrar para você, é esse menino, o Wernher von Braun. Ele era o chefe, né, da comissão lá da Alemanha, né, do grupo da Alemanha que inventou o foguete V2. E esse foguete ele foi utilizado na Segunda Guerra Mundial e com muito sucesso, inclusive. Então, se você está falando de uma tecnologia espacial, você tem que falar de algo que chega ao espaço, que seria essa tecnologia de foguete. Então, uma parte dos cientistas alemães foi trabalhar nos Estados Unidos, entre eles o Wernher von Braun, o engenheiro-chefe da construção dos foguetes V2. Então, ele foi para lá e se torna o engenheiro-chefe dos Estados Unidos e o responsável por esse projeto de corrida ao espaço, né, de levar os Estados Unidos ao espaço. Entretanto, a União Soviética, ela sai na frente. Ela lança o satélite Sputnik para estudar, né, a atmosfera, né, aquela coisa toda. Quando lança o Sputnik, começa o que a gente chama de corrida espacial. Quando os Estados Unidos ficam sabendo, né, ficam indignados, né, mas como é que pode? Os comunistas saíram na frente, temos que fazer alguma coisa. Não satisfeita, meses depois, 2 meses depois, a União Soviética lança o Sputnik 2 com a cadelinha Laika, né? Laika, na verdade, era a raça dela, né? O nome dela era Kandriava. O objetivo era estudar como um ser vivo se comportava no ambiente de microgravidade, né? No ambiente sem gravidade. Os Estados Unidos, então, tiveram que reagir de alguma maneira e criaram, veja lá, em 1958, a NASA, né? A empresa americana, né? Uma empresa estatal, responsável justamente por bolar, né? Por criar esses projetos para a corrida espacial, né? Existe até hoje a NASA. A União Soviética continua, né, tendo vantagem disso e lança em pouquíssimo tempo da criação da NASA o Yuri Gagarin, que foi o primeiro homem a ficar em órbita no espaço. A órbita dele durou mais ou menos 108 minutos, 1 hora e 48 minutos, e uma máxima que ele lançou, né, uma oração que ele trouxe para a gente, uma frase que ele trouxe para a gente, que nos seduz até hoje: a Terra é azul. Estava tudo preparado para ele dizer que o socialismo era mais importante, para ele exaltar o socialismo, que o socialismo era mais importante que o capitalismo, mas depois que ele disse a Terra é azul, ninguém se lembrou de nada, né? Ninguém lembrou do que ele falou depois. E é um pensamento, né, que dura até hoje. Continuando, né, você teve aí a reação dos Estados Unidos. Na verdade, os Estados Unidos não foi nem o discurso de Kennedy, né, foi um pouquinho antes, foi a chamada Rota Shepard. Um astronauta americano, né, Alan Shepard, conseguiu ficar em órbita, e só que ele ficou em órbita durante 9 minutos somente, 8, 9 minutos. Né, mas já mostrava que os Estados Unidos estavam dispostos a alcançar a União Soviética, que esteve em vários momentos à frente da corrida espacial. E aí o presidente Kennedy, num discurso também bem nacionalista, o que é que ele diz aí pra gente? Penso que esta nação deve se empenhar para que o objetivo de pousar um homem na Lua e trazê-lo de volta à Terra salvo seja atingido antes do fim desta década, né? 21 de maio de 1961. E quem vai, né, digamos, cumprir a promessa de Kennedy vai ser a Apollo 11, né, 2 astronautas, né, o Neil Armstrong e o Curtin Irving, né, que vai conseguir, né, cumprir a promessa, chegar lá à Lua, né, em 1969. E também, né, uma máxima, né, que o astronauta americano falou, que também nos seduz até hoje. É um pequeno passo para o homem e um grande passo para a humanidade. Essa chegada à Lua, ela foi interpretada de várias formas, né? Apesar dos acidentes, principalmente os que causaram tragicamente a morte de tripulantes, a conquista do espaço era quase sempre noticiada como a maior expressão dos efeitos do desenvolvimento científico e tecnológico da humanidade. Então, assim, muita gente morreu, né? Houve vários acidentes, né? Pessoas que morreram em treinamento, mas sempre era visto dessa forma.
é o avanço, né? É a ciência, são essas conquistas que trarão uma série de benefícios. E muita coisa da corrida espacial a gente tem até hoje, micro-ondas, né? O raio laser, muita tecnologia militar, depois ela acaba chegando à sociedade sendo comercializada. Então, muita tecnologia dos smartphones hoje e assim por diante. Outro ponto que eu trago para você é que o espalhamento das notícias das missões espaciais mexeu muito com o imaginário popular. Boatos sobre discos voadores, a invasão de marcianos, passaram a surgir naquele momento, né? Então, o cinema, né, os fake news, né? Então a Terra iria ser invadida, né, por marcianos. Então, veja como a angústia era grande, né? Ou a gente se destruía internamente com a guerra nuclear, ou a Terra seria destruída por uma invasão extraterrestre e por aí vai. Mesmo assim, a cultura também foi, de certa forma, atingida, né? Como diz aí na imagem, a corrida espacial também inspirou o cinema, a televisão e a literatura. Em 1966 foi ao ar a famosa série da TV Jornada nas Estrelas. Então você tem aí, né, esses atores, essas atrizes que eram os crushes da época. A gente pensa que o mundo das séries só existe hoje, né? Você vê os jovens, né, sempre ligados às séries, mas já naquela época também havia essa febre, né, de todo mundo querer essas séries que falavam sobre, né, as guerras, a Jornada nas Estrelas, né, filmes também, né, como da Guerra nas Estrelas e vários filmes como A Guerra dos Mundos, O Dia em que a Terra Parou, ET, que é um pouquinho depois. Então sempre você tem a cultura sendo influenciada por isso, tá? A corrida espacial, ela ela foi um fator importante para a queda da União Soviética, tá? Vai chegar um ponto que a União Soviética não vai conseguir suportar e acaba sendo derrotada, né? Acaba sendo superada pelos Estados Unidos, tá? Embora a visão que a gente tem daquela época é uma visão muito americana, uma vez que os Estados Unidos venceram a Guerra Fria, né? Eles permaneceram. Então, após, né, todos esses gastos militares, um dos motivos que a gente vai ter é a derrocada da União Soviética. Tá claro? Vamos aprofundar, né, esses pontos nos nossos exercícios e nos nossos testes. Vamos lá para a primeira questão. Veja lá, tem mais ou menos assim. Analise a imagem seguinte, alusiva à nova ordem mundial que se instalou com o fim da Segunda Guerra. Essa imagem pretende, aí vamos devagar, o que é que a gente tem na imagem? Aí você vê aí um iceberg, né, que está aí para você. Acho que todo mundo viu aquele filme Titanic, né, com Leonardo DiCaprio, onde eu particularmente torci para ele afundar com o navio. E aí você tem um iceberg vermelho, e aqui você vê, ó, Polônia, Hungria, Coreia do Norte, Tchecoslováquia, Alemanha, né, leste alemão, né, Alemanha Oriental, a China. Então esse aí seria o iceberg socialista, né, o iceberg comunista, o iceberg vermelho. E aqui você vê, ó, o Titanic americano, né? Olha aqui, Leonardo DiCaprio, né? I'm King of the World, né? Eu sou o rei do mundo. Então a imagem pretende, aí vamos lá, alertar sobre as desigualdades do capitalismo. Verdadeiro ou falso? Olha, tá falso, né? Em nenhum momento a imagem, ela traz isso pra gente. Não tem aí, né, alguma coisa falando de desigualdade. Então, sempre volte à imagem, sempre volte ao texto, né, caso você tenha alguma dúvida. Então, a imagem, como eu disse, você viu o filme e você viu que o iceberg afundou o navio. Né? É a lei da física, massa maior contra massa menor, não tem erro aí. Letra B, comprovar a ação ofensiva do capitalismo. Olha, também está falso, né? A gente poderia imaginar aí, para ficar correta a questão, a ação ofensiva do socialismo, né? Então o erro aí é justamente o termo capitalismo. Letra C, demonstrar a superioridade do capitalismo. Verdadeiro ou falso? Também falso. Né? Quem vai derrubar o navio é o iceberg. Então, não é a nossa resposta. Letra D, denunciar a situação precária do comunismo. Também não tem nenhuma relação, né? O que é que a gente está tendo aí, o que é que a gente está vendo aí? Você vê o iceberg vermelho e está
ali, né, mostrando que vai bater e que se bater no capitalismo, o capitalismo afunda. Essa é a mensagem. Então a resposta vai ser mesmo aí para a gente a letra E. Alertar sobre o perigo do comunismo, que era o perigo vermelho. Beleza? Vamos agora à nossa segunda questão. Veja lá. Acompanhe comigo. A situação de 1947 é totalmente diversa da que o mundo esperava em 1945. Como e por que se produziu essa reviravolta mais depressa do que depois da Primeira Guerra Mundial? Então há um texto aí do René Rémond, século XX, de 1914 aos nossos dias, né, adaptado. Uma característica do segundo pós-guerra que responde à pergunta no texto é... Então o que é que ele está perguntando para a gente? Ele está perguntando para a gente o que caracteriza o período após a Segunda Guerra Mundial. É isso que ele está trazendo para a gente. Aí veja lá. Potência militar conquistada pela França após a derrota do exército alemão. Olha, tá falso aí, né? Não tem nada a ver com a Segunda Guerra. Então, assim, ficou até mal colocado aí, potência militar, assim, é o período marcado onde uma potência militar, Estados Unidos invadiram a França, né? Também tem nada a ver. Declínio generalizado dos partidos comunistas na Europa Oriental libertada. Também está falso aí. Dois erros, né? Primeiro, o declínio generalizado e segundo, a Europa Oriental libertada. Muito pelo contrário. O que a gente tem após a Guerra Fria é o aumento do comunismo, né? essa difusão, né? Esse triunfo do socialismo, onde o socialismo está em expansão, então não é declínio. E o outro ponto que tem aí, a Europa Oriental libertada, é essa Europa que vai aderir ao socialismo. Ela vai trocar o jugo nazista, o domínio nazista, pelo domínio socialista nesse momento. Então a letra P está falsa. Letra C. Permanência da maior parte das tropas dos Estados Unidos no continente europeu, também falso. O que é que acontece com a Europa? A Europa ela vai ser dividida. Uma parte dos países ficará com a União Soviética, né, o bloco socialista, a cortina de ferro, o leste europeu, que a gente falou agora há pouco, e a outra parte ficará no radar, ficará no raio de influência dos Estados Unidos, que é a Europa Ocidental, a Europa da OTAN, do Plano Marshall e assim por diante. Então a letra C também está falsa. Declínio acentuado do comércio internacional na década de 50. Olha, não houve isso, né? A gente tem, evidentemente, né, um pequeno problema de depressão, mas quando os Estados Unidos lançam o Plano Marshall e quando a União Soviética lança justamente o Comecon, a economia volta a se aquecer. E nesse intervalo você tem, por exemplo, a América Latina, ela também está passando por um processo de industrialização. Olha aí Vargas criando a Petrobras em 1953, o próprio Juscelino Kubitschek com o plano de metas, né? O México está se industrializando, a Argentina também está se industrializando, a China vem no governo de Mao Tse-tung com aquela ideia do grande salto para frente. Então a economia mundial ela está enfrentando um período aí na década de 50 de uma certa ascensão e não de desaquecimento ou de desaceleração. Então a letra D também está falsa, então a resposta mesmo parece ser a letra E, antagonismo ideológico entre os países vencedores da Segunda Guerra Mundial. Perfeito. De um lado, o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, do outro lado, o bloco socialista, liderado pela União Soviética. Então a resposta mesmo está na letra E. Vamos aí à terceira questão. Acompanhe comigo, por favor. Tem um texto, né, de 2012, vamos ler esse texto do estado de São Paulo, tem assim. O astronauta norte-americano Neil Armstrong, primeiro homem a pisar na Lua, morreu neste sábado aos 82 anos. Em 1958, Armstrong foi selecionado para ser um dos pilotos e engenheiros do programa Homem no Espaço Mais Cedo, da Força Aérea com o qual os Estados Unidos pretendiam competir com o programa espacial soviético, mais avançado na época. A partir de 1962, ele passou a integrar o corpo de astronautas da NASA, né, a Administration National Aeronautics of Space, né, a Administração Nacional
de Aeronáutica e Espaço, da qual era um dos 2 únicos civis. Sua frase mais famosa foi quando seus pés tocaram a superfície lunar pela primeira vez. Um pequeno passo para o homem, mas um grande passo para a humanidade. Considerando as informações da reportagem sobre o astronauta Neil Armstrong e o programa espacial dos Estados Unidos, é correto afirmar que, letra A, os Estados Unidos realizaram um programa de envio do Homem da Lua com apoio do governo soviético. Falso. Essa partezinha aí, não houve esse apoio. Havia uma disputa entre os dois, tá claro? Sempre que você quiser, como eu disse, volte à imagem, volte ao texto, para você garantir a sua resposta. Você já sabe disso. Letra B tem assim: o astronauta Neil Armstrong pode ser considerado um herói da Segunda Guerra Mundial. Verdadeiro ou falso? Olha, tá falso. Ele pode ser considerado um herói da Guerra Fria. Então a gente não está falando do contexto mais da Segunda Guerra Mundial. Letra C. O desenvolvimento de programas espaciais foi uma das características da Guerra Fria. Perfeito. Está verdadeiro aí, é justamente a nossa resposta. É tudo isso que a gente está falando. Então, a ideia do espaço é uma ideia muito simples. Veja, Roma foi importante, o Império Romano, porque construiu estradas asfaltadas que ligavam todo o Império e agilizavam a comunicação e também o deslocamento de mercadorias e das tropas. A Inglaterra teve um império importante porque ela possuía navios, a marinha inglesa, a marinha poderosa que a Inglaterra tinha, dava a ela esse domínio de todas as suas colônias. Os Estados Unidos foram poderosos na era da aviação, apesar do avião ser brasileiro. E agora os comunistas chegavam ao espaço, essa última fronteira ou essa nova fronteira. Quem ganhasse essa corrida do espaço, teoricamente, isso na cabeça dos Estados Unidos, estava ganhando a Guerra Fria. Esse é o pensamento. Então havia essa disputa e essa corrida, porque quem estivesse à frente da corrida espacial estaria vencendo a Guerra Fria. Esse é o raciocínio. Então a resposta está mesmo na letra C. Quais são os erros das outras letras, A letra D, o astronauta Neil Armstrong participou da equipe soviética que chegou primeiro à Lua, não era a equipe soviética, Era a equipe americana. E o erro da letra E, os programas espaciais dos Estados Unidos contavam apenas com a participação de militares, também está falso, Diz aqui no texto, vou até grifar, era um dos 2 únicos civis. Então não era, olha aqui, civil, não era somente militar. A resposta mesmo está na letra C. Vamos agora para a 4ª questão, penúltima questão, que diz para a gente o seguinte. Você tem aí a imagem, olha ele aí de novo, O Neil Armstrong. Em 20 de julho de 1969, Neil Armstrong e Edwin Aldrin pisaram em terreno lunar. O ato de estar na Lua era simbólico, já que, além da magia dessa conquista, outras motivações existiam. O cenário histórico em questão corresponde a, letra A, disputa ideológica entre capitalismo e socialismo, mostrando a vitória do sistema capitalista sobre o socialismo. O monopólio tecnológico espacial americano foi o ato que simbolizou a derrocada soviética. Verdadeiro ou falso? Olha, tá falso, embora seja uma alternativa que tem alguns pontos interessantes. Primeiro, a gente considera que os Estados Unidos venceram a corrida espacial porque eles venceram a Guerra Fria. Tá? Esse é o elo da narrativa americana. Mas você pode considerar que os Estados Unidos derrotaram o socialismo, tudo bem, uma vez que o socialismo hoje sobrevive em poucos países. Coreia do Norte, China, para citar os mais importantes. Mas o erro aí da letra A, que eu volto aqui à tela, é essa parte aqui, monopólio tecnológico espacial americano, longe disso. Em vários momentos da corrida espacial, os Estados Unidos estavam atrás da União Soviética. Então eles não tinham esse monopólio, beleza? Letra B. A vitória americana sobre o sistema de dominação soviética durante a Guerra Fria, pondo assim fim à disputa bélica entre as nações. Aí, de novo, eu estou tendo a visão americana no comecinho, mas a disputa bélica, ela continuou, como eu grifei aí na letra B, mostrar aqui para vocês, A disputa bélica, ela estava presente. Você tinha ainda a disputa nuclear,
a disputa armamentista e por aí vai, tá claro? Letra C. Exclusividade americana em aplicação de tecnologias espaciais, enquanto os soviéticos optavam por investir seu capital na industrialização das nações vizinhas e na aplicação de recursos para garantir o pleno emprego. Verdadeiro ou falso? Também está falso, né? Então não houve de novo essa exclusividade. Você até podia não saber, né, de que a União Soviética investiu, né, em outras nações, ajudou outras nações. Mas você tinha que saber, obrigação de saber, depois da nossa aula, esse ponto aqui. E a resposta mesmo parece ser a letra D. Corrida espacial competitiva entre Estados Unidos da América e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em plena Guerra Fria, que buscavam a supremacia espacial para justificar a superioridade dos respectivos sistemas. Perfeito, né? Era a forma que essas nações tinham para mostrar todo o seu poder, para mostrar todo o seu poderio, tá? Vamos agora para a quinta e última questão dessa aula. Veja lá, tem mais ou menos assim. Assinale verdadeiro ou falso para as afirmações referentes à chamada corrida espacial do período da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. Aí vamos lá, tem assim. A União Soviética foi o primeiro dos dois países a lançar um satélite artificial ao espaço, o Sputnik 1, em outubro de 1957. Verdadeiro ou falso? Olha, tá verdadeiríssimo. Foi aquilo que a gente viu na parte teórica. A União Soviética, ela sai à frente, ela lança o Sputnik 1, lança o Sputnik 2, né? Então, em vários momentos, ela vai se encontrar à frente dessa corrida. 2, ou segunda alternativa. Ambos os países, entre 1972 e 1975, participaram de uma missão espacial conjunta, o projeto Apollo-Soyuz, que resultou em um voo orbital combinado em 1975. Verdadeiro ou falso? Também verdadeiro. Acho que muita gente aí achou que era falso, mas aí vamos lá. Eu não posso considerar a Guerra Fria um período homogêneo, um período uniforme. Houve realmente momentos de tensão, momentos de atrito, onde quase, tanto Estados Unidos quanto a União Soviética usaram suas armas nucleares, mas houve momentos de muita aproximação, que é o que a gente chama de coexistência pacífica. Então, essa missão espacial conjunta foi um exemplo desse período, onde Estados Unidos e União Soviética esqueceram um pouquinho as tensões, esqueceram um pouquinho as divergências e tentaram se aproximar de uma forma muito diplomática, mantendo evidentemente as suas convicções, mas aparando algumas arestas, né, e chegando próximo um do outro. Tanto que tem aquela história famosa, né, do telefone vermelho que ligava, né, a sala do presidente americano, da sala lá do premier da União Soviética. Então houve também esse período de distensão, de coexistência pacífica. Então está verdadeiro aí. Voltando aí, você tem os Estados Unidos foram o primeiro dos dois países a enviar um voo tripulado ao espaço em 1961, sendo seguido pela União Soviética somente 2 anos depois. Olha, tá falso, né? Quem lançou primeiro foi a União Soviética, né, com o Yuri Gagarin, tá? E a última tem assim, os soviéticos em 1970 conseguiram enviar um voo tripulado à Lua, liderado por Yuri Gagarin, logo após a chegada dos norte-americanos ao satélite. Verdadeiro ou falso? Tá falso. O voo do Yuri Gagarin é anterior à chegada à Lua. Na verdade, a chegada à Lua, pelos americanos, é uma reação a essa posição à frente em que a União Soviética se encontrava. Então, a resposta vai estar realmente, vamos lá, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, vai estar na letra D, certo? É isso aí, pessoal. Ficamos por aqui com mais essa aula e até a próxima. Até mais.